De segunda a sexta, de 5 às 6 da manhã. Apresentação, Frederico Goulart. Nove e 22. Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. Bingo! Andréia! Flamengo! Gol do Flamengo! Andréas Pereira! Pintou notificação no seu telefone. É gol do Rony, é gol do Rony. Bola pra Rony, entrou na velocidade, condição legal. Goleiro cai, Rony bate e sai para suas piruetas para comemoração. Rony! Gol do Palmeiras, mais um. Na marca de 25 minutos do segundo tempo. De novo. Outra vez, Rony! Paulo Vinícius Coelho, bom dia. Bom dia, Milton Jung. Bom dia, Cássia Godoy, tudo bem? Tudo certo, PVC, bom dia. Tô rindo aqui da musiquinha do Rony. Rony que muitas vezes é criticado pelo torcedor do Palmeiras, né? O cara alcançou uma marca importante. O maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores e isoladamente, porque ele tinha o empate com o Rafael Veiga, eram 14 gols para cada um. Ontem ele fez 2, foi a 16. E o Palmeiras fez no primeiro tempo insosso, sem graça. O segundo tempo foi forte. Primeira bola que o Palmeiras chutou no alvo foi aos 14 do segundo tempo. Um chute do Rafael Veiga de fora da área. O goleiro Jean, que jogou no São Paulo, no Bahia, rebateu. E o Danilo de frente pro gol, bateu em cima, chutou em cima dele de novo, saiu para escanteio. Um minuto depois, cruzamento do Scarpa, saiu o primeiro gol do Rony, que ainda fez o segundo. Aí é uma coisa que é muito louca, né? Os assistentes estão marcando o impedimento preventivo. O Dudu estava 1 metro antes da jogada, o bandeira está de frente para o lance. Por que levanta a bandeira? E aí o VAR salvou o gol, o segundo, marcado com passe do Dudu e gol do Rony. Ainda veio o terceiro no finalzinho da partida, 41 do segundo tempo, gol do Murilo. E o Flamengo conseguiu um resultado, o do Palmeiras foi o mais expressivo porque foi 3-0. O do Flamengo foi muito expressivo porque foi em cima do Tolima. O Tolima é um adversário forte, fez a 6ª melhor campanha da fase de grupos. Ele só entrou como time visitante no jogo de ida porque ele foi o segundo colocado do grupo do Atlético com os mesmos 11 pontos, mas ele fez mais pontos do que 3 dos líderes de grupo, então foi a 6ª melhor campanha. Era um jogo dificílimo. Na história da Libertadores, que não é tão grande para o Tolima, ele só tinha perdido para um brasileiro, o Atlético Mineiro, nesta edição da Libertadores, jogando em Ibagué, na Colômbia, e o Flamengo ganhou de 1-0, sofrendo. Flamengo diferente, o Flamengo com menos posse de bola, o Flamengo mais defensivo, o Flamengo mais prevenido. Não foi brilhante, mas foi vencedor, foi valente. Ganhar em Ibagué não é fácil. Como valente é o Ceará. O Ceará é 100% na Sul-Americana. O que o Palmeiras faz na Libertadores, ganhou todos os jogos. O Ceará faz na Sul-Americana, ganhou todos os jogos. E ontem de virada, aos 31 do segundo tempo, perdia por 1-0. Fez 2-1 de virada aos 48, já nos acréscimos. O PVC, a gente estava aqui lembrando mais cedo, né, dos 20 anos do Penta hoje. Para você, o que mudou no futebol nessas últimas 2 décadas? Eu acho que a gente teve... sempre foi difícil ganhar a Copa do Mundo, né, Cássia? Assim, há 20 anos era muito difícil ganhar a Copa do Mundo, tanto que o Brasil chegou como candidato só por ser o Brasil, né? A gente pensava que a França podia ser campeã do mundo, que a Argentina podia ser campeã do mundo. As duas caíram na fase de grupos e o Brasil foi avançando para se tornar a única seleção da história a vencer 7 partidas para ser campeão do mundo. Todas as 7 partidas, porque em 70, quando o Brasil ganhou todos os jogos também, eram 6 jogos. Ontem o Filipão participou de uma live com jornalistas que cobriram a Copa de 2002. Eu tava nessa live, embora eu não estava em 2002, né? Eu escrevi o livro sobre 2002, mas eu não estava lá. Naquela cobertura eu não estava. E o Filipão se emocionou. E
uma das perguntas que eu fiz para ele foi jogar como se joga hoje, ou seja, o que mais mudou foi a pressão na saída de bola. E acho que essa Copa do Mundo próxima vai ser de muita pressão na saída de bola. E aquela Copa teve o Filipão cobrando o Ronaldo e o Rivaldo de pressionar, não pressionar como se pressiona hoje. Ele dizia, não precisa desarmar, mas vai lá atrapalhar o zagueiro. E é muito simbólico que o gol primeiro contra a Alemanha tenha sido de uma bola retomada pelo Ronaldo no campo de ataque. O Ronaldo, que supostamente não marcava ninguém, não é bem verdade, perdeu a bola para o Raman, recuperou a bola do Raman, entregou para o Rivaldo chutou, o Kahn vacilou e o Ronaldo pegou o rebote para fazer 1-0. Numa bola roubada no ataque, numa pressão no ataque. Essa pressão acho que é o que mais aumentou nesses últimos 20 anos, além do êxodo, né? O Brasil exporta mais jogadores do que naquela época. Aquela Copa o Brasil tinha 13 convocados que atuavam dentro do Brasil e 10 que atuavam fora. Hoje é impossível pensar num cenário assim. Vai ter 2, 1, 3 que jogam em clubes brasileiros na convocação final para a Copa em novembro. E eu fico pensando, o Filipão, Guri, vai lá e faz uma maçaroca ali na frente, só dá umas atrapalhadas lá, rapaz. Vai lá. É bem isso. Ele chorou, ele se emocionou muito ontem falando disso, porque perguntando sobre ter apostado que ia contar com os dois craques, com Ronaldo e Rivaldo, enquanto todos os médicos da Europa diziam que eles não iam poder jogar a Copa, e ele disse que o doutor José Luiz Runco foi quem disse, eu garanto que eles vão jogar, e apostou e ganhou, porque jogaram, e jogaram muito. Mas ele é Filipão puro, né? Ele chorou na hora que falou sobre a força do grupo. Não que os craques tenham decidido, mas que o que fez diferença para ele, a gente sabe como ele pensa futebol, foi o fato de ter conseguido unidade em torno do objetivo. Ele fala assim, ganhamos 7 jogos porque era a Copa que tinha 7 jogos para jogar? Sim, mas tinham 7 jogos para jogar todas as seleções desde a Alemanha de 74. O Brasil de 70 ganhou 6 porque eram 6. E a única que ganhou de 6. E o Brasil ganhou 7 em 2002. Valeu, PVC, abraços, até mais. Valeu. Até amanhã. Amanhã, PVC. E o Jornal da CBN, Cássia Godoy, está chegando ao seu final, Cássia. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo dia a todos. E você que está mais bem informado, aproveite a sua quinta-feira, que já está no ar. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quinta-feira, 30 de junho de 2022. A nadadora Ana Marcela Cunha venceu a prova de 25 quilômetros em águas abertas no Mundial de Esportes Aquáticos da Hungria. Ela completou a prova em 5 horas, 24 minutos e 15 segundos e se tornou a pentacampeã na modalidade. Com a vitória de hoje, ela passou a ser considerada a maior medalhista mulher da história desta maratona aquática. Esta é a 15ª medalha de Ana Marcela em campeonatos mundiais. O Banco Central admitiu oficialmente que a meta de inflação será descumprida pelo segundo ano seguido em 2022. De acordo com o relatório de inflação do segundo trimestre, divulgado hoje, a probabilidade de a inflação estourar o teto da meta passou de 88% em março para 100% em junho. Para 2022, a estimativa oficial da inflação é de 13,5%, com teto fixado em 5%. Nesta semana, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o pior da inflação deste ano já passou. A Secretaria de Justiça de São Paulo abriu um processo administrativo que pode resultar em multa de R$16 mil ao procurador Demétrios Oliveira Macedo. Ele se tornou réu e está preso provisoriamente por tentativa de feminicídio contra a Procuradora-Geral do município de Registro, no interior do estado. A multa administrativa pode ser aplicada com base em lei estadual e prevê punição em casos de discriminação contra mulheres.
Termina hoje o prazo para o envio da declaração do Simples Nacional à Receita. O documento é obrigatório para microempreendedores individuais que atuaram no ano passado. Segundo o governo, as declarações devem ser enviadas inclusive por profissionais que não tiveram movimentação financeira. E a entrega deve ser feita pelo site da Receita Federal. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Hoje, com Guilherme Pierangeli. Olá, muito bom dia, 9h33. Hoje é quinta-feira, 30 de junho de 2022, como a gente estava ouvindo agora há pouco no Jornal da CBN. 20 anos da última Copa do Mundo que o Brasil ganhou, o pentacampeonato no Japão, naquela manhã, né, de domingo. Já faz 20 anos já. E hoje quem também faz 20 anos é o nosso Enzo Rugnani. Já fica aqui os parabéns. Ele nasceu momentos antes da final da Copa do Mundo de 2002. Parabéns, Enzo. Então, 20 anos também, assim como o pentacampeonato. Vamos aos destaques de hoje. As investigações sobre o ataque a joalherias no Shopping Dom Pedro aqui em Campinas. Felipe Pereira. A polícia Civil e os seguranças do shopping envolvidos no caso, inclusive os 2 que ficaram feridos durante o ataque que aconteceu no sábado passado. A polícia, por enquanto, não tem nenhuma ligação, não conseguiu encontrar nenhuma ligação do jovem que foi detido no núcleo residencial Nossa Senhora Aparecida, na região do Ouro Verde, na segunda-feira com o ataque. E a Polícia Federal faz uma operação contra fraudes no INSS, em Zurniani. Uma operação da Polícia Federal, batizada de Custo Maior, cumpriu 2 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a fraudadores que se mudaram de São Paulo para Campinas. A operação tem como objetivo investigar sobre irregularidades em consultorias a segurados do INSS na cidade. E o prazo para a conclusão das obras do BRT chegou ao fim, Celina Silveira. Quem passa pelas avenidas John Boy Dunlop, Rui Rodrigues e Camusim encontra entulho, ferragens à mostra, trânsito conturbado e obras paradas no lugar do sistema BRT. Agora a Prefeitura avalia se vai realizar mais uma licitação. O prazo chegou ao fim, mas as obras não, e nada da operação do BRT ainda vai levar um tempo, ainda precisa licitar, né, o sistema de transporte público aqui de Campinas novamente. Segue essa novela do BRT. Bom, agora vamos aos destaques da região. Em Americana, um homem foi morto a tiros, Vladimir Catarino. Mais um homicídio é registrado em Americana. Homem de 35 anos foi morto a tiros no Jardim Nossa Senhora Aparecida. De acordo com informações da polícia, o atirador estava sozinho e fugiu em uma motocicleta. E em Piracicaba, o problema é o furto de hidrômetros. Rafael Fioravante. Em um ano, furtos de hidrômetros mais que dobram em Piracicaba. Além do prejuízo financeiro aos usuários, os furtos causam perda de água, causando intermitências no sistema de abastecimento na região e contaminação na rede pública. E um problema similar em Limeira. Ali, assim, Piracicaba tem essa questão do furto de hidrômetros. Em Limeira é um outro tipo de furto de relógios de energia elétrica. Carlos Gomide. Em Limeira, o problema é o furto de cabos elétricos. E agora, uma nova modalidade: furto de relógio de energia elétrica. Nos últimos meses,
pelo menos 7 furtos ocorreram em espaços públicos da cidade. – 9h37, estou com Carlos Cabela. Bom dia, Cabela. Qual o destaque do esporte hoje? Bom dia para você, Guilherme. Bom dia a todos do CBN Campinas. Destaque da apresentação de ontem do Mozart Santos na equipe do Guarani. Já começa os trabalhos, começou na verdade ontem à tarde, já trabalharam no Guarani para tentar dar uma organizada na equipe bugrina, né? Os lados Ponte Pretano também o trabalho está sendo feito. E aliás, hoje às 16h, dentro do CBN Esporte segunda edição, tem entrevista ao vivo com o presidente Marco Iberlin. Libertadores da América, o Palmeiras manteve o ritmo e venceu por 3-0 o Cerro Porteño, aliás, fazendo muitos gols na Libertadores. O Palmeiras 3-0 jogando no Paraguai. E outro destaque é o Ceará. 100% de aproveitamento da Sul-Americana, venceu mais uma ontem, 2-1 sobre o Strongest de virada. Tá certo então, Carlos Cabela, que volta às 5:11 aqui no CBN Campinas. Estradas. Oferecimento The Parkview Indaiatuba, um verdadeiro clube no coração do Parque Ecológico. Thaís Azevedo, bom dia. Alguma estrada aqui na região com um fluxo maior, algum problema ou tá tudo tranquilo? A gente vai retomar o contato com a Thaís daqui a pouquinho e aí ela traz essas informações. Bom, hoje nós conversaremos aqui no CBN Campinas com o especialista em segurança Ruirilo Magalhães sobre a letalidade policial que caiu 30% aqui no estado de São Paulo, segundo o 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na terça-feira pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Essa publicação mostra que em 2020 foram 814 casos de mortes ocasionadas pela polícia e em 2021 esse número foi menor, foi de 570. A gente fala também com o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, sobre os novos radares que entraram em operação na Avenida John Boy Dunlop. Após um período de conscientização e orientação, a INDEC estava enviando avisos educativos, né? Esses radares estão instalados, já estavam em funcionamento, mas quem passava acima da velocidade não recebia multa, ainda recebia em casa um aviso educativo. Só que agora, desde a 0h de hoje, esses radares passaram a multar. Sobre isso, falaremos com o presidente da INDEC. Participe conosco do programa, nosso WhatsApp é o 19991869070. Também é possível entrar em contato conosco pelo Facebook e pelo YouTube. Lá também dá para acompanhar a gente com imagens, né? CBN Campinas com transmissão com imagens no YouTube e no Facebook. Só procurar lá CBN Campinas. O CBN Campinas tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, gravações de Marcelo Eloy. No YouTube e Facebook, a operação é do Daniel França. Participam do programa Enzo Urgnani e Felipe Pereira, além de toda a equipe da CBN Campinas, com chefia de redação de André Berenguel e direção-geral de Daniela Pedroso. Apresentação: Guilherme Pierangeli. Estradas. Oferecimento The Parkview Indaiatuba, um verdadeiro clube no coração do Parque Ecológico. 9h40, agora sim retomado o contato com a Thaís Azevedo. Muito bom dia, Thaís. Temos alguma situação diferente nas estradas, algum problema ou está tudo tranquilo? Ótimo dia para você, Guilherme. Bem, quem segue ali pela rodovia Dom Pedro encontra trânsito fluindo bem, sentido rodovia Anhanguera e sentido Jacareí. Pela rodovia Professor Zeferino Vaz, a situação é a mesma. São boas as condições, sentido Paulínia e sentido Campinas. Pelo anel viário Magalhães Teixeira, motorista também não encontra dificuldades. É boa movimentação, sentido rodovia Miguel Melhado e sentido rodovia Dom Pedro. Guilherme. Muito obrigado, Thaís. Proteja seu cãozinho contra parasitas. NexGard Spectra é um delicioso tablete sabor carne que protege contra pulgas, carrapatos, vermes ou sarna por todo o mês. É um e pronto, e seu pet vai adorar. 9h41, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o CBN Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia.
siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas. Às 9h45, estamos de volta com o CBN Campinas e já vamos acionar a nossa reportagem. O Felipe Pereira tem informações sobre a investigação, as investigações sobre o ataque a joalherias no Shopping Dom Pedro, que aconteceu. Esses ataques aconteceram na noite do último sábado. Bom dia, Felipe. Oi, Guilherme, bom dia para você e para quem acompanha o CBN Campinas. A Polícia Civil já ouviu os seguranças do Shopping Parque Dom Pedro, sobre o ataque às duas joalherias que terminou com um tiroteio, corre-corre, como todo mundo bem lembra. Os depoimentos deles trouxeram detalhes sobre como foi a ação dos ladrões que atacaram simultaneamente, inclusive, as duas lojas. Pelo menos 10 pessoas participaram do crime, segundo a Polícia Civil. 4 foram identificados, 3 que foram presos em Atibaia e Paulínia, e aquele que morreu na Santa Casa de Atibaia com um tiro no abdômen.
Aí, Guilherme, tem uma questão importante sobre a prisão daquele jovem de 24 anos que nós comentamos aqui no CBN Campinas no começo da semana, até que ele não tinha sido preso, por mais que ele tivesse confessado o roubo de um carro e teria confessado a participação no ataque ao Shopping Dom Pedro. A Polícia Civil não encontrou nada até o momento que ligue ele ao ataque ao Shopping Dom Pedro. A perícia no celular dele ainda está sendo feita, não tem previsão para esse laudo pericial ficar pronto, e isso acaba meio que emperrando as investigações. Durante a detenção, é bom lembrar, o jovem disse aos policiais militares que tinha falado com os ladrões do Dom Pedro, mas quando ele foi levado à delegacia, ele não confirmou essa versão, acabou dando ali para trás. Então, acabou chamando a atenção isso daí, justamente dele ter falado e depois desfalado na delegacia. O celular dele, como eu disse, segue apreendido, os celulares dos 4 identificados também estão apreendidos, repassando por perícia, só que não há um prazo para finalização desse trabalho nos equipamentos, nem quando vai ser divulgado o que foi encontrado nesses aparelhos. Guilherme. Felipe, a gente teve um corte na transmissão da internet. Quem foram ouvidos foram seguranças do shopping, é isso? Isso, seguranças foram ouvidos, toda a equipe de segurança que participou do combate a esse ataque. Os 2 que ficaram feridos e tiveram alta ainda no domingo, lá do Hospital de Clínicas da Unicamp, e os outros integrantes que também participaram do tiroteio. Muito obrigado, Felipe. A gente segue acompanhando esse caso, né, que assustou muita gente no Shopping Dom Pedro no último sábado. Vamos agora acionar o Enzo Urgnani, que tem informações sobre uma operação da Polícia Federal nesta manhã. Bom dia, Enzo. Bom dia, Guilherme. Bom dia para todos os ouvintes. A Polícia Federal de Campinas faz nesta quinta-feira a Operação Custo Maior para aprofundar as investigações sobre irregularidades em consultorias a segurados do INSS aqui na cidade. A apuração começou após outra operação, chamada Custo Previdenciário, que aconteceu em agosto de 2018, também em Campinas. Nesta quinta-feira foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos fraudadores que se mudaram de São Paulo para Campinas desde a operação anterior. Entre as irregularidades constatadas, a Polícia Federal identificou atendimento privilegiado com dispensas de senha ou de comparecimento pessoal quando exigido, reunião em restaurante, lanchonete e posto de abastecimento em rodovia, inclusive em finais de semana e períodos noturnos, coleta ou entrega de documentos fora da agência do INSS, retenção e armazenamento de documento em locais não autorizados, manipulação de agenda, adiando ou antecipando a data, cálculos irregulares à legislação e inserção de informações falsas no sistema de previdência social. No total, durante a apuração da presente investigação, foram identificados 13 novos benefícios com ações desses atravessadores e que já foram pagos pelo INSS, somando o valor aproximadamente de 2,1 milhões de prejuízo à União. Apesar desse montante pago, a operação conseguiu evitar que 9 milhões de reais fossem entregues aos golpistas. Os investigados vão responder pelos crimes de inserção de dados falsos no banco de dados e associação criminosa. As penas podem chegar até 15 anos de prisão. Guilherme. Muito obrigado, Enzo. E a Prefeitura de Valinhos estuda implantar uma central de controle operacional de monitoramento do trânsito na cidade. É algo que existe aqui em Campinas já, que a Sincamp, né? A ideia é que Valinhos faça algo similar por lá para que agentes possam visualizar as condições de trânsito, também ficarem mais atentos, né, a possíveis ocorrências policiais. Os técnicos da Secretaria de Mobilidade Urbana já visitaram a central de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, e ainda vão conhecer também as centrais em Limeira e Ubatuba, cidade no litoral norte. A ideia é que a Secretaria tenha acesso à área azul, transporte público, parque semafórico, radares, futuras câmeras que ainda serão instaladas em cruzamentos e vias importantes da cidade, além de monitorar também fiscais de trânsito através da geolocalização dos aparelhos de comunicação das viaturas.
E o Ministério Público do Trabalho encontrou bolivianos em trabalho análogo à escravidão em Indaiatuba. Uma operação resgatou 25 trabalhadores de condições análogas à escravidão em uma oficina de costura em Indaiatuba. O local de funcionamento da oficina era um sobrado que dividia espaço com o alojamento de parte dos empregados. Uma outra casa servia de alojamento para os demais trabalhadores e de depósito de materiais de costura e de máquinas desativadas. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, havia falta de higiene nos alojamentos e ambiente de trabalho, com lixo e sujeira espalhados pelos locais. Os quartos eram improvisados, com divisórias feitas com lençóis, e também serviam de refeitório para os imigrantes. Ainda segundo o MPT, o empregador direto dos trabalhadores também é de origem boliviana e ele prestava serviços para um comerciante da cidade de São Paulo. A operação aconteceu nesta terça-feira e é fruto de um trabalho conjunto que envolve Ministério Público do Trabalho, Inspeção do Trabalho, Defensoria Pública da União e Polícia Rodoviária Federal. De Campinas, Celina Silveira. Registrando aqui a participação dos ouvintes no WhatsApp da CBN Campinas, o 19991869070. A Edith mandando aqui o bom dia também. Não mandou o nome aqui. O Aparecido Domingos também, que sempre manda aqui bom dia Aparecido. Também a Valza Kelly mandando o bom dia. E um dos nossos ouvintes aqui, eu não tenho o nome aqui, o Walter Prata, ressaltando que além de hoje estarmos completando 20 anos do pentacampeonato, também hoje faz 20 anos da morte de Chico Xavier. Está aqui o registro então do Walter Prata. Trânsito. 9h54, voltamos com a Thaís Azevedo. E nas ruas e avenidas, Thaís, algum local mais complicado? Ora, Guilherme, quem acessa Campinas pela Avenida Prestes Maia encontra boas condições, sentido centro e sentido rodovia Santos Dumont. Seguindo ali pela Avenida João Jorge, a lentidão somente nos semáforos, também sentido centro. No sentido oposto, sentido Prestes Maia, motorista perde tempo somente ali na saída do viaduto Miguel Vicente Cury, mas no geral são boas as condições. A Avenida Prefeito Faria Lima tem lentidão sentido Vila Industrial, na chegada ao Hospital Mar, no sentido Bosque, trânsito fluindo bem. Guilherme. Muito obrigado, Thaís. Promoção da Sorte Cielo, a grande virada para o seu negócio. Cadastre-se em cielo.com.br. A Prefeitura de Americana fechou um convênio com a Secretaria Estadual de Habitação para construir 400 unidades habitacionais para famílias de baixa renda. O novo condomínio será construído no Jardim da Balsa, em um terreno que pertence ao município. Os apartamentos terão aproximadamente 50 metros quadrados, com sala, cozinha, banheiro e 2 quartos cada. O convênio é pelo programa Casa Paulista, irá beneficiar famílias que tenham renda total de até 3 salários mínimos. Outros 30% dos imóveis vão ser destinados a famílias com maior vulnerabilidade. 9h55, vamos a um rápido intervalo. CBN, a rádio que toca notícia. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. A CBN Campinas mais perto de você. O News Truck nas ruas, praças e parques, com as principais informações da região. O jornalismo da emissora que é referência. O dinamismo do mais tecnológico estúdio móvel. News Truck CBN Campinas. Em 99,1 FM e também em vídeo, no YouTube e Facebook. A rádio que toca notícia ao seu lado.
E amanhã, né, como tem sido nas últimas semanas, toda sexta-feira o News Truck da CBN sai um ponto diferente aqui da cidade de Campinas. Amanhã ele estará na 13 de maio, no calçadão da 13 de maio, mas precisamente ali na Praça Rui Barbosa, atrás da Catedral. Flávio Paradella irá ancorar o CBN Campinas de lá, assim como o Marco Guarizo, o Estúdio CBN, o Carlos Cabela, o CBN Esportes, segunda edição. É a CBN Campinas mais perto de você. CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Show. Caetano Veloso, um dos maiores nomes da história da música popular brasileira, vai se apresentar em Campinas em julho, no palco do Royal Palm Hall, no show da turnê Meu Coco. Lançado em outubro de 2021 e inspirado no isolamento social causado pela pandemia, o trabalho reúne canções inéditas como Anjos Tronchos, Sem Samba Não Dá, Você e Não Vou Deixar. Os ingressos podem ser adquiridos pelo alfatickets.com.br ou na bilheteria do hotel. O show está marcado para 9 de julho, às 9 da noite. A informação é de Valéria Raim. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Repórter CBN. Quinta-feira, 30 de junho de 2022. O desemprego no Brasil ficou em 9,8% no trimestre encerrado em maio e atingiu o menor índice para o período desde 2015. Em relação ao trimestre anterior, a taxa representa uma queda de 1,4 ponto percentual. A redução é de 4,9 pontos percentuais, quando o índice é comparado com o do mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
torcedor do Cerro Porteño foi flagrado imitando um macaco no jogo contra o Palmeiras pela Libertadores da América. A partida foi disputada em Assunção, no Paraguai. Imagens publicadas na internet mostram um gesto racista. O Palmeiras cobrou providências da Conmebol e disse que é hora de um basta à discriminação. Este é o segundo caso de racismo flagrado em estádios nesta semana. O diretor do Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Energético, Roberto D'Araújo, afirmou ao Jornal da CBN que o Brasil precisa mudar a matriz se quiser diminuir o preço da energia. Um levantamento da entidade mostrou que a tarifa para o setor residencial no país subiu 55% acima da inflação desde 1995. Já para a indústria, o aumento foi de 140% na mesma comparação. Para D'Araújo, os investimentos em usinas termoelétricas pioraram o cenário. E o governo da China criticou uma declaração da Organização do Tratado do Atlântico Norte e acusou a aliança militar de ter as mãos manchadas de sangue. Nesta semana, a OTAN divulgou um documento em que classifica o país asiático como um desafio para os interesses e a segurança dos países membros. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China afirmou que o documento difama a política externa do país. Ele culpou a OTAN por provocar guerras e matar civis inocentes. No horário de Brasília, 10h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19-3241-5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 10h05 de volta com a Thaís Azevedo, atualizando a situação nas estradas. Thaís. Bem, Guilherme, quem segue pela rodovia Anhanguera encontra congestionamento na chegada à capital paulista do quilômetro 14 ao 11, reflexo de excesso de veículos nas marginais. No sentido interior, são boas as condições. Quem segue ali pela rodovia dos Bandeirantes também vai perdendo tempo na chegada a São Paulo, do quilômetro 15 ao 13, com bastante lentidão e excesso de veículos. No sentido interior, motorista não encontra dificuldades, é boa movimentação. Pela rodovia da Alberto Panzan, as pistas seguem livres os dois sentidos, tanto sentido rodovia Anhanguera, do rodovia dos Bandeirantes. Guilherme. Obrigado, Thaís. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão.
Tenha exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Dez e 8, estamos de volta com o CBN Campinas e o prazo para a conclusão das obras do BRT aqui em Campinas chegou ao final. Quem passa pelas avenidas John Boy Dunlop, Rui Rodrigues e Camusim encontra entulho, ferragens à mostra, trânsito conturbado, ponte inacabada e obras paradas no lugar dos corredores e plataformas previstos no projeto do sistema BRT de Campinas. Na Avenida John Boy Dunlop, veículos pesados e de passeio disputam as faixas de uma ponte que passa sobre a rodovia dos Bandeirantes. O projeto do BRT previa a construção de uma segunda ponte, mas as obras nem começaram. Na Rui Rodrigues, o cenário é de abandono. A estrutura do que deveria ser a nova plataforma do Terminal Ouro Verde virou um depósito de resíduos de construção civil e as faixas exclusivas para ônibus seguem inacabadas. Quem mora em bairros da região e precisa se deslocar para o Hospital Ouro Verde reclama do tempo de percurso e da dificuldade para atravessar a Avenida Rui Rodrigues, como conta a moradora Leila Coelho. Eu venho de Satélite, aí eu pego o 205 ou o 123, que vem do Campo Grande e vai para o Campo Grande, então eles demoram um pouco. É muito ruim atravessar, né? Porque o semáforo só do outro lado, do lado de cá não tem, a gente tem que... Só tem o semáforo do lado de lá, nessa aqui pra gente atravessar nessa pista que não tem semáforo. Na Avenida Camusim, altura do Jardim Marajó, uma peculiaridade. Uma ponte antiga que passa sobre uma linha férrea e que, segundo o projeto, deveria ser substituída, permanece no local e liga duas faixas do corredor BRT. De acordo com o prefeito Dário Saad, a prefeitura estuda realizar uma nova licitação para concluir as obras do lote 4 do sistema BRT. Há uma alegação que é o preço do material de construção. O preço do cimento, da pedra, da areia, do ferro aumentou absurdamente. Agora, nós podemos dar reajustes e realinhamentos que estão dentro do contrato, dentro da lei. Por mais que possa ser justo, eu não posso falar, subiu o ferro, subiu 300%, o cimento subiu 1000%. Eu não tenho condição, que eu dou reajuste que está em contrato. Se chegar no limite de romper contrato, vai romper, vai licitar de novo. Em novembro do ano passado, a prefeitura chegou a multar o consórcio BRT Campinas em R$10 milhões após a interrupção das obras, mas cancelou a multa em dezembro após a construtora retomar os trabalhos. As obras do sistema BRT de Campinas começaram em 2017 e a previsão inicial de conclusão das obras era 2020. De Campinas, Celina Silveira.
Agora a gente fala de segurança pública, conversaremos com o especialista em segurança, Ruirilo Magalhães, sobre a letalidade policial, que caiu 30% aqui no estado de São Paulo, segundo o 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado na terça-feira pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Essa publicação mostra que em 2020 foram 814 mortes provocadas por policiais aqui no estado e em 2021 esse número caiu para 570 mortes. Bom, primeiramente, bom dia, Ruirilo Magalhães, um prazer recebê-lo aqui no CBN Campinas. Bom dia a você, Guilherme Perangeli, aos demais jornalistas e aos ouvintes da CBN. Bom, primeiramente, Ruirilo, quais fatores que contribuíram para essa queda de letalidade policial aqui no estado? Repetindo, 2020, 814 óbitos e 2021, 570. Em cima dos dados estatísticos, eles são muito genéricos. Você avaliar qual exatamente aquele que foi o fato que fez com que diminuísse a letalidade na atuação dos policiais. Seria essa é a questão, não é isso? Isso, exatamente. Tem alguns fatos, né, alguns apontamentos que são feitos, como, por exemplo, as câmeras, né, os policiais passaram a utilizar câmeras na farda, né? Esse é um fator determinante? Sem dúvida, era aí que eu queria chegar. Esse é o melhor dado, e são dados estatísticos, aí sim, de forma genérica, mas nós podemos perceber o seguinte: o policial, ele não gosta realmente de ser contestado, porque ele goza de uma respeitabilidade. Mas não é isso que está em jogo. O que está em jogo é muito mais, por incrível que possa parecer, a própria segurança na atuação do bom policial, principalmente os policiais de rua, que são os militares e os guardas municipais. Então, com as câmeras, no caso, hoje no estado de São Paulo, acredito eu que é uma vantagem muito grande para o policial, para a população, porque o trabalho policial é transparente. Ele vai atender uma ocorrência, ele tem que atender dentro da lei. Ele normalmente atende dentro da lei, mas vai evitar que aquele que está interessado em conturbar a situação, fazer acusações indevidas, se juntam a outros que vêm junto na ocorrência, colocam situações desagradáveis, situações perigosas, inclusive, aos policiais, e as câmeras registram tudo isso. Faz com que o policial, se ele agir, ele vai ter prova de que ele agiu dentro da legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal. Esse é um ganho fundamental, tanto para a população, que também não vai ser agredida eventualmente por um mau policial, o policial que ganha com isso. Tanto que nós estamos vendo aí muito menos problemas nas ruas com os policiais e caiu a letalidade. Isso é um dado importantíssimo. É claro que tem outros fatores, mas esse é fundamental, foi um ganho e oxalá continue essa medida. Qualquer outro governador que venha assumir, não sei se vai ser o mesmo, qual vai ser, mas que mantenha, porque é um ganho para o policial e para a sociedade. Atualmente são mais de 8 mil equipamentos em funcionamento em 49 batalhões aqui no estado de São Paulo, e a perspectiva do governo do estado é que esse número chegue a 10 mil até o final do ano. Ruirilo, essas câmeras elas coíbem abusos, né, como você disse, trabalhos de maus policiais que executam, que não trabalham dentro do que deveriam, né, dentro da lei, dentro das regras, mas tem aqueles que acham que isso é um problema, porque pode até atrapalhar executar o trabalho adequadamente, já que qualquer ação pode ser julgada, né? Acho que para qualquer pessoa, se tivesse o seu trabalho filmado continuamente, poderia ter essa preocupação de qualquer atitude que você tomou ser questionada, já que está ali registrado, né? Mas apesar disso, o ganho é maior do que qualquer eventual problema que as câmeras possam trazer, né, para a atividade. Sem dúvida, isso é uma jogada política, a meu ver, eu acho que é jogar muito mais para a instituição policial, querendo dizer que está ao lado da polícia. Ninguém está ao lado da polícia. Quem está ao lado da polícia é a lei. A lei deve ser cumprida por todos os policiais. Eles devem dar o exemplo. Então, para eles é muito melhor. Pode ter certeza que no futuro
eles vão agradecer essa medida. Aliás, eu sugiro aqui em Campinas e na região que as guardas municipais também adotem essa situação das câmeras para que o serviço cada vez mais fique transparente, claro, e nós tenhamos uma certeza de que o serviço policial é o melhor que se pode esperar. E um outro fator apontado sobre essa queda na letalidade é justamente o uso de armas não letais, né? Segundo um dado aqui, ainda relacionado a essa pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, São Paulo conta com 7.500 armas de incapacitação neuromuscular, ou seja, arma não letal. Isso também pode ter contribuído para essa queda? Sem dúvida, essas armas são excelentes, porque evita que o policial atire na pessoa. Ele atira com essa arma, ele acaba imobilizando, ou pelo menos dá uma dor na pessoa, ela fica confusa, e o policial pode agir evitando aquela necessidade de usar uma arma de fogo ou de usar uma violência indevida, às vezes até devida, mas o policial também não tem limite. A verdade é essa. Isso também nós devemos colocar conta da atuação policial. O policial não é um robô, ele é um ser humano, ele sofre as consequências de uma agressão na rua, ele parte para cima na legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal, ele deve agir com força necessária. Às vezes acontece, e a lei já prevê isso, o excesso, existe um excesso culposo, ele não quis aquele excesso, pode acontecer, mas isso o juiz, na hora, e a polícia investigando o caso, com as câmeras, vai perceber dentro de todo um contexto que o policial agiu corretamente. Às vezes ele dá uma chave de braço e quebra o braço da pessoa. Ele não quis quebrar. Naquele momento ele não pode exatamente medir como se fosse uma balança, falando assim, olha, eu vou até ali, depois eu paro. Não existe isso. Isso tem que ser levado em conta, principalmente por quem apura, que são a polícia civil ou a polícia militar, eventualmente apurando, ou a guarda municipal, e também os promotores de justiça devem dosar essa situação e os juízes mais ainda, na hora de dar a pena, para entender que o policial na rua, ele não é um robô, ele é um ser humano sujeito a várias situações. Ele tem lá seus problemas, tem tudo. É claro que ele não vai sair matando gente. Por isso as câmeras são necessárias. Essas armas não letais também são, porque elas ajudam muito. Elas imobilizam a pessoa fica assustada, fica com medo, fica com dor. Então, é um ganho. E nós devemos manter tudo isso, sim, para o bem da sociedade e, especialmente, para os policiais. E se a gente teve essa queda na letalidade policial, a gente tem alguns índices de criminalidade aumentando. Por exemplo, aqui em Campinas a gente teve um aumento de homicídios dolosos na comparação entre os meses de maio de 2021 e 2022, enquanto no ano passado foram 12 casos desse tipo, neste ano foram 15, então teve um aumento, né? Ruirilo, é possível a gente conciliar as duas coisas, a queda na letalidade policial, a queda nas ações brutas, nos excessos policiais, no uso da força, e ao mesmo tempo a gente ter uma queda em índices de criminalidade, ou essas coisas acabam sendo relacionadas? Sim, pode diminuir o índice de criminalidade, sem dúvida nenhuma. O policial e as brigas nas ruas com policiais, isso ajuda bastante. Essas discussões desnecessárias, às vezes o policial vai atender um chamado lá de uma briga de vizinhos, e a coisa toma um outro vulto. E com as câmeras, com certeza, as pessoas vão ficando habituadas a saber que elas não podem fazer aquele horror que eles fazem às vezes, quando o policial chega, começam a tirar pedras, começam a gritar, se jogam na frente. Tudo isso, as câmeras estarão em defesa dos policiais e, fatalmente, eu acredito que o número de crimes vai diminuir. Nós temos aí, você vai falar possivelmente, do aumento dos homicídios, é isso, né? A gente teve esse aumento aqui de homicídios, pelo menos no mês de maio aqui em Campinas, de homicídios dolosos, né? O que pode explicar, então, esse aumento? A questão da maior atividade econômica, fim das restrições, da pandemia? Você colocou bem, exatamente. O melhor dado que nós temos é exatamente esse que você colocou. Há um ano atrás, a população estava mais em casa. A população não saía para a rua.
Portanto, hoje as pessoas vão para a rua, bebem, acabam discutindo, ou então o ladrão se aproveita dessas situações para tentar furtar e acaba, às vezes, matando. Então, com certeza, a pandemia teve um fator, no meu modo de ver, muito importante. Também o problema econômico. O problema econômico gera um desajuste social, um desajuste emocional na pessoa, e ela acaba extravasando, às vezes, de uma maneira brutal, levando até uma consequência que são homicídios dolosos. Isso é lamentável. Aí cabe, não só às polícias, mas muito mais, às polícias cabe investigar depois desse homicídio, porque é muito difícil a Polícia Militar e a Guarda Municipal atuar em todos os cantos da cidade. Por isso que é importante dotar a Polícia Civil de mais recursos para que ela possa, com a sua inteligência, com o seu trabalho integrado junto às guardas municipais e às polícias militares, fazer um trabalho de inteligência, localizando esses marginais, e com a certeza da punição eles também vão se sentir inibidos. Portanto, é um conjunto todo. Além disso, você falou também da pandemia e do problema econômico. Dois juntos realmente levam ao aumento de homicídios. Mas é possível que isso, ao longo do tempo, venha a ser melhorado, venha a ser remediado e nós tenhamos uma queda nesses índices. Esperamos nós que as autoridades competentes ajam nesse caso. Não é só a Secretaria de Segurança Pública, são as secretarias municipais de segurança, são os prefeitos municipais com ações sociais nas cidades, é o governo federal e o governo estadual também ajudando na parte econômica, fazendo com que a população viva de uma maneira mais tranquila, sem sobressaltos, sem ódios, sem rancores. Isso é o mais importante. É um conjunto todo. Não dá para falar exatamente um motivo que leva ao aumento da criminalidade. Isso seria um absurdo, a pessoa falar é só por isso. Não, não é só por isso. Outra coisa que noto eu, que isso não é divergência, pode abrir uma discussão desnecessária, política, não é o caso aqui, mas nós temos certeza que o Estatuto do Desarmamento foi muito bom para baixar os índices de homicídios. Podem ter certeza disso. Essa conversa é uma conversa também que eu digo, esperamos nós que os políticos mantenham o Estatuto do Desarmamento. As pessoas podem comprar arma, mas comprar armas e ficar em casa, sair com arma na rua. E ainda para comprar em casa precisa ter muitos requisitos, porque nós estamos vendo aí, às vezes, que as pessoas matam dentro de casa por uma briga besta, pode ter feminicídio, pode ter briga de namorado, pode ter uma série de consequências que, se não tivesse a arma dentro de casa, isso não aconteceria. Também não se deve falar sobre isso, sobre essas armas, que a pessoa com a arma em casa, ela vai reagir. Vai nada. É um fator surpresa, a pessoa entra dentro da sua casa e espera que essa pessoa... São muito poucos os casos em que o marginal vai mostrar que ele está chegando. Claro, nós vemos aí, às vezes, o pessoal coloca na mídia, a pessoa foi assaltar e tirou a arma do carro e matou, e eles vibram com isso e tal, mas quantos já morreram porque foram tentar pegar a arma? Eu não vejo vantagem nisso. Só para finalizar, Aurélio, que a gente está terminando o tempo, muita gente contesta, critica quando se fala de letalidade policial, que a gente está falando justamente nessa queda registrada pelo 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mas o anuário registra também a queda na morte de policiais. Em números absolutos, os casos aqui em São Paulo caíram de 49 em 2020 para 25 em 2021, também uma ótima notícia, menos policiais, quase metade, uma queda quase que pela metade de um ano para o outro de morte de policiais em serviço, isso para policiais militares e civis também. É um número positivo. E o que explica também essa queda? Também pode ter a ver com a câmera? O que você acha que justifica isso? Sem dúvida, as câmeras estão aí exatamente para isso. O policial não entra mais em dividida desnecessária, porque aí ele tem que usar força, a outra pessoa reage, e eles não partem para esse tipo de coisa. Além de tudo, também, vamos colocar aqui, o trabalho da imprensa, vigilante, apurando, melhor dizendo, noticiando esses fatos, levando ao conhecimento do público. E também, muitas vezes, a boa formação policial,
que cada secretaria, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e as secretarias municipais, fazem sempre um trabalho de aprimoramento no trabalho do policial. E quem ganha com isso é o próprio policial, que não morre, e a população que não sofre consequências de um mal policial. Isso é um ganho e deve ser mantido por quem quer que seja que venha ocupar o Palácio dos Bandeirantes. E os prefeitos municipais, sugiro eu, que adotem essas câmeras, que com certeza nós teremos uma atuação policial muito mais humana, muito mais sadia, inclusive para os próprios policiais. Está aí o dado estatístico. Tá certão, Ruirilo Magalhães, especialista em segurança, muito obrigado por atender a CBN mais uma vez, uma ótima quinta-feira para o senhor. Eu que agradeço a você, Guilherme Pirângela, aos jornalistas e aos ouvintes da CBN. Um bom dia a todos também. Obrigado, 10h27. CBN, a rádio que toca notícia. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Oferecimento do Medicina Claretiano Rio Claro. Repórter CBN. Quinta-feira, 30 de junho de 2022. Um homem foi preso em flagrante com imagens de pornografia infantil na Bahia. A prisão faz parte de uma operação do Ministério da Justiça e Segurança Pública em 3 estados. Agentes da Polícia Civil cumprem 163 mandados de busca e apreensão. Alguns dos mandados são cumpridos nos Estados Unidos, Argentina e outros 4 países. A 9ª fase da Operação Luz na Infância
busca combater a pornografia infantil. Subiu para 36 o total de casos confirmados de varíola dos macacos no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. A maior parte dos diagnósticos se concentra no estado de São Paulo, que soma 28 testes positivos para a doença. Ao menos 13 dessas contaminações foram registradas em pessoas que não viajaram ao exterior recentemente. Ao menos 10% dos brasileiros nunca foram a uma praia. O dado faz parte de uma pesquisa sobre a relação da população brasileira com o mar e foi divulgada hoje em um evento paralelo da Conferência dos Oceanos em Lisboa. 4 em cada 10 entrevistados disseram acreditar que as próprias ações no dia a dia não têm impacto na conservação dos oceanos. O exército de Moscou anunciou a retirada das tropas que ocupavam a Ilha das Serpentes, no Mar Negro. Um porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia disse que a saída dos militares vai permitir o restabelecimento da exportação de grãos pela Ucrânia. Ele disse que a bola agora está com o governo de Kiev para reduzir a escassez global de alimentos causada pela guerra. O conflito chegou hoje a 126 dias. No horário de Brasília, 10h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. A CBN Campinas mais perto de você. O News Truck nas ruas, praças e parques, com as principais informações da região. O jornalismo da emissora que é referência. O dinamismo do mais tecnológico estúdio móvel. News Truck CBN Campinas. Em 99,1 FM e também em vídeo, no YouTube e Facebook. A rádio que toca notícia ao seu lado. E amanhã a programação da CBN Campinas será realizada no News Truck, no estúdio móvel da CBN, na 13 de maio aqui em Campinas, atrás da Catedral, na Praça Rui Barbosa. O CBN Campinas, o estúdio CBN e o CBN Esportes serão realizados de lá, a CBN Campinas mais perto de você. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Trânsito. 10h36, Thaís Azevedo, algum local mais complicado? Sim, Guilherme, a Avenida Urumaia tem trânsito bastante carregado sentido centro pela pista da direita, desde a rua Doutor Sampaio Peixoto até a maternidade. Quem segue pela pista da esquerda, a encontra lentidão somente na saída da Avenida Brasil.
No sentido oposto, sentido norte-sul, o trânsito está fluindo bem. Pela Avenida Senador Saraiva, tem excesso de veículos pela pista da direita, desde a Rua Jorge Miranda até a Avenida Campos Sales e mais à frente na chegada ao viaduto Miguel Vicente Cury. Pela pista da esquerda, motorista não encontra dificuldades, é boa movimentação. Guilherme. Tá aí, só confirmando que a gente teve um pequeno corte na transmissão, é na Orozimbo Maia que tem mais problema, que você falou no comecinho? Isso mesmo, Guilherme. Pelo Orozimbo Maia, na pista da direita, desde a Rua Doutor Sampaio Peixoto, saindo ali da Avenida Norte e Sul, até a maternidade de Campinas. Tá certo, muito obrigado, Thaís. Promoção Sintonia Volkswagen. A cada R$800 em serviços em uma concessionária Volkswagen, concorra a 100 pares de ingressos para o Rock in Rio. Agende seu serviço, autorizada pela Secap. A cidade de Vinhedo vai ter um novo sistema de estacionamento rotativo, a Zona Azul. A expectativa é que o sistema chamado Vaga Fácil comece a funcionar em agosto, e isso faz parte de um programa de revitalização do centro da cidade e atende pedidos de comerciantes. As vagas rotativas devem funcionar de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados das 9 da manhã até a 1 da tarde. A cada meia hora parado em uma das mais de 700 vagas que serão disponibilizadas, os motoristas pagarão R$ 1,25, ou seja, R$ 2,50 a cada hora. Vinhedo teve um sistema de estacionamento rotativo, mas ele não é atualizado há mais de 10 anos. Um novo projeto foi encaminhado à Câmara da cidade e aprovado. O pagamento das taxas será por meio de parquímetros, com cartões de débito, crédito, moedas, tag eletrônico ou aplicativo. No site portal cbncampinas.com.br tem a lista de todas as ruas que terão as vagas da Zona Azul lá na cidade de Vinhedo. E aqui em Campinas, os novos radares entraram em operação na Avenida John Boy Dunlop. Um levantamento feito pela CBN mostra que em 41 dias a ENDEC emitiu em média 84 multas educativas por dia na Avenida John Boy Dunlop, ou seja, os radares registraram 3.444 infrações em pouco mais de um mês. A John Boy Dunlop é a avenida com mais acidentes fatais em Campinas. No ano passado, 23 pessoas morreram na via. O envio de multas educativas foi uma estratégia para conscientizar os motoristas sobre os abusos no trânsito e os riscos para a vida, como explicou o presidente da ENDEC, Vinícius Riveretti. No começo desse ano, nós lançamos uma campanha muito grande, a campanha John Boy Dunlop Morte Zero, para acabar com as mortes no trânsito. E dentro das ações da campanha da John Boy Morte Zero havia essa questão educativa, para que a gente pudesse chamar a atenção da população antes de punir. Com o fim da campanha, a ENDEC volta a multar os infratores. De acordo com a Prefeitura de Campinas, 4 novos radares entram em operação nesta quinta-feira, e o motorista que cometer uma infração vai ser multado para valer. A ENDEC instalou 2 medidores fixos de velocidade, no Jardim Nova Esperança, no sentido bairro-centro da Avenida John Boy Dunlop, e no sentido oposto. A velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. No Jardim Roseira, há mais 2 medidores de avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestres e excesso de velocidade no sentido centro-bairro da Avenida John Boy Dunlop, próximo à Avenida Brasília. De Campinas, Celina Silveira. E a gente acabou de ouvir a reportagem da Celina Silveira então, sobre esses novos radares. A gente conversa ao vivo agora com o presidente da ENDEC, Vinícius Riveretti. Muito bom dia, Vinícius. Obrigado por atender a CBN mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Muito obrigado aí pela oportunidade. Bom, então, conforme a gente acabou de ouvir na matéria da Celina Silveira, após um período de conscientização e orientação, a ENDEC enviou primeiramente avisos educativos aos condutores que cometeram infrações ao invés das multas, nesses 4 novos equipamentos de fiscalização eletrônica que entraram em operação, mas a partir da 0 hora de hoje, ele já começou a multar. Então, primeiramente, presidente, agora passam a valer as multas nesses novos radares, já fica o alerta para os motoristas, né? Exatamente, é muito importante dizer que nós fizemos uma grande campanha, né? Essa campanha, nós, como já foi dito aí por vocês, quase 3.450 avisos educativos foram emitidos, né? Pessoas que avançaram o semáforo vermelho e também cometeram a infração, né? No caso foi um aviso educativo, o excesso de velocidade.
Importante dizer, como já foi dito, mas é importante frisar que o prefeito Dário Saad sempre nos pediu para a gente caminhar com relação à educação, né? Focar na educação, e foi isso que a gente fez, né? Antes de ligar os radares e começar a questão da punição, nós criamos essa questão do aviso educativo e nós esperamos agora que dê resultado e que as pessoas respeitem a sinalização para que a gente possa zerar as mortes no trânsito da cidade de Campinas. E então foi isso que levou, né, essa ação de vocês, e foi a primeira vez que vocês adotaram esse tipo de ação, ou em algum outro radar instalado, algum outro equipamento, vocês também já agiram dessa maneira? Não, foi a primeira vez, né? Essa campanha fez parte daquela campanha que nós lançamos, que ainda está em vigor, que é a JBD, né, Morte Zero, que é a John Boy do Lop, Morte Zero. É uma campanha que tem dado um resultado positivo. Nós vamos começar a colocar carros amassados, motos amassadas, bicicletas amassadas, para chamar a atenção da sociedade. Instalamos recentemente placas verde-limão que chamam a atenção em locais onde houveram mortos na John Boy, né, com uma cruz. Então, realmente é para chamar a atenção da sociedade. E dentro dessa campanha existia a questão dos avisos educativos que nós criamos aqui. O prefeito deu total apoio para que a gente fizesse isso. Em quase 30 dias, né, nós emitimos quase 3.450 avisos, né, as pessoas que cometeram as infrações receberam esse aviso educativo na sua casa. É como se fosse a multa, né, tinha o envelope da multa, era igualzinho uma multa, mas era apenas um aviso educativo com mensagens de educação de trânsito dentro desse papel, né, desse conteúdo. O conteúdo era muito importante para as pessoas prestarem atenção, se conscientizarem para respeitar a sinalização, para que a gente possa atingir o objetivo aí de redução de mortes no trânsito, que o número aceitável é 0. E aí você falou aí, então, desse trabalho relacionado, focado na John Boy Dunlop, né? Ela lidera, acho que, todos os quesitos, né, tanto de movimentação e, consequentemente, de acidentes, de multas. Então, ela é a principal preocupação aqui na cidade de vocês, né? Além disso, quais as outras avenidas que vocês também têm uma preocupação maior? Importante a sua fala, viu, Berenguer? Porque nós aqui focamos na John Boy, né? Em razão do ano de 2021, nós fizemos nós temos um dado, né, que foram aquelas 151 mortes no ano passado, e dentro desses dados que nós construímos aqui em conjunto com a Secretaria de Saúde, com o SAMU, com a Polícia Civil, nós temos os índices de acidentes ou de vítimas fatais nas principais avenidas da cidade. E a John Boy foi a número 1, né, com quase 12 óbitos, se eu não me engano, e a Avenida Rui Rodrigues é a segunda colocada, né? Então nós também vamos focar na Avenida Rui Rodrigues em alguns trechos. É importante que as pessoas respeitem a sinalização, mas essa questão, como eu comentei recentemente aqui, do carro amassado, da moto, nós vamos espalhar pela cidade de Campinas para chamar a atenção da sociedade. Hoje pela manhã eu representei o prefeito Dário Saad num evento que falou muito sobre isso. Tinha cidades de todo o país, e mais de 650 mil pessoas morreram no ano de 2020 no trânsito. São mortes, todas as mortes no trânsito são mortes. Por isso a importância das pessoas respeitarem a sinalização, né? Nós estávamos hoje nesse fórum discutindo exatamente a questão de levar as escolas, né, um ensino fundamental, colocar como matéria lá, como matemática, português, isso está previsto dentro do CTB, inclusive, a questão do trânsito, para que as pessoas possam se conscientizar, porque todas essas mortes são evitáveis. Esse trabalho que nós estamos fazendo na Avenida John Boy Dunlop, e também teve aquela campanha dos motociclistas, né, a campanha dos 3 R's, que foi Repense, Respeite e Reduza, também teve uma questão muito favorável com os motociclistas, para que eles se colocassem no lugar dos condutores de veículo. Fizemos simulação com ponto cego, fizemos também com ciclistas, né? O motorista do transporte público sentou numa bicicleta e o ônibus
muito perto, para ele se colocar no lugar do ciclista. Então nós estamos aqui com esse trabalho de educação, de conscientização, de se colocar no lugar do outro. Então é importante dizer que a Avenida Rui Rodrigues também é um ponto a chamar atenção e que as pessoas precisam respeitar a sinalização. E eu digo uma coisa que é importante aqui frisar. Nós estamos apenas cumprindo uma legislação, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que foi aprovado e sancionado à época pelo presidente da República, e hoje virou lei. Então, dentro dessa legislação existem os limites de velocidade, as sinalizações previstas. Então, é importante que as pessoas respeitem a sinalização. Voltando para essa questão, presidente, dos novos radares na John Boyd Dunlop, quais os critérios para a escolha dos locais? E são 4, né? Quais locais são exatamente? Os locais são lá no Parque Brasília, no Jardim Boa Esperança também, ali perto também. São 4 locais, aqui eu tenho os locais exatamente, na Rua Francisco Alves do Pinho, Rua Francisco Alves do Pinho, sentido bairro Centro, Centro-Bairro, Avenida Brasília e também próximo da Estação Roseira. Todos esses locais, é importante dizer para a população, todos esses locais nos últimos 5 anos tiveram acidentes, com vítimas fatais, com acidentes graves. Então, realmente, eu recentemente recebi uma mensagem de um ex-secretário de transporte, em que logo após a instalação dos radares em determinado trecho, não houve mais acidentes. Então, esse é o objetivo, né? Além das pessoas respeitarem o limite da velocidade, são locais em que houveram vítimas fatais, né, acidentes graves que causaram lesões graves. Então, essa é a razão dos radares nesses locais. E eles multam, você citou, né, excesso de velocidade, também avanço de sinal vermelho. Tem mais alguma outra coisa que eles multam? Porque tem alguns radares que são radares inteligentes que focam outras infrações, né? Mas esses... Não. É somente avanço de velocidade, faixa de pedestre, excesso de velocidade e avanço semafórico, né? É importante dizer, eu já falei isso para muitos, né, que esse ano nós já tivemos mais de 300 pedidos aqui por população de instalação de radar. É importante dizer isso, viu, gente? Não é uma coisa corriqueira que tem acontecido aqui, as pessoas pedindo a instalação de radar porque as pessoas estão excedendo a velocidade, né? Ano passado nós tivemos 151 mortes, como eu disse, 44% dessas mortes, excesso de velocidade e consumo de álcool. Então é importante dizer que as pessoas precisam respeitar as velocidades, né? E uma coisa interessante que eu quero frisar, vocês que estão nos ouvindo, eu peço que fiquem atentos aí na Avenida John Boyd, em todas as avenidas da nossa cidade. Eu falei isso recentemente em um outro órgão de imprensa. Basta você ficar em alguns locais na John Boyd que não tem controle avanço de semáforo ou radar. É inacreditável a quantidade de motos e carros que avançam o semáforo na nossa cidade, em alta velocidade, e as pessoas atravessando a rua. Então, eu peço que as pessoas, por favor, respeitem a sinalização, respeitem a questão da velocidade para que a gente possa atingir o nosso objetivo e não perder mais ninguém no trânsito. A última questão, presidente, uma crítica que muita gente faz são que chamam de pegadinhas, né? As vias, as avenidas que têm velocidade variável, em um local 60 por hora o limite, outro 50. Ainda que pensa em uniformizar isso, em deixar cada avenida com uma velocidade específica, porque já foi falado isso, foi até na Câmara, chegaram a falar. O que a INDEC pensa a respeito disso? É muito importante o seu comentário, e aí eu quero fazer uma análise aqui. É importante todo mundo que está nos ouvindo aí, agradeço mais uma vez essa oportunidade. Não é o Vinícius que escolhe a velocidade, né? Na verdade, existe uma coisa chamada Código de Trânsito Brasileiro. E o Código de Trânsito Brasileiro, ele diz, né, a questão das velocidades, 40, 50, 60, 70. Então, em locais onde existe um perigo, em locais com curva, você pode haver a redução da velocidade. Em outros locais onde tem mais gente circulando, existe uma outra velocidade. Então, é uma série de análises que o Código de Trânsito Brasileiro diz, e também existe a questão técnica, os estudos que dizem que existe essa questão da velocidade.
É importante dizer que nós sinalizamos os radares, né? Todos são sinalizados, e quando existe a ação da velocidade, existe uma placa que nós fizemos ano passado, isso nunca foi feito também, e nós colocamos placas avisando que, embora o CTB não peça isso, nós fizemos isso, né? O prefeito nos pediu para que a gente fosse o mais claro possível, avisando da alternância da velocidade. Então, eu não acho que trata-se de uma pegadinha quando está sinalizado, diferente de um radar, quando você tem um radar escondido, quando você tem um radar móvel, que não existe a questão do aviso. Todos os radares existe sinalização, e agora, desde o ano passado, esse aviso da alternância, da mudança de velocidade. Tá certo, Vinícius Viveretti, presidente da INDEC, muito obrigado por atender a CBN mais uma vez, então destacando novamente para os motoristas, 4 novos radares na John Boy Dunlop já operando, emitindo multas realmente a partir de hoje. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado, muito obrigado a todos, um bom dia, estamos sempre à disposição. Obrigado, 10h52. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Tempo e temperatura. – 10h54, Felipe Pereira. O inverno começou aí há 10 dias, mas não parece, né? Bom dia não, né? Novamente, agora nesse momento 26 graus, não é uma temperatura de inverno, né, Felipe? Desculpa, Felipe, a gente não tá te ouvindo, a gente tá sem o áudio. Não, ainda não. A gente vai restabelecer o contato com o Felipe Pereira para resolver essa questão do áudio. A gente volta daqui a pouquinho, 10h55. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você.
Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Placar CBN. 10h56, Carlos Kabila de volta aqui no CBN Campinas. Começaram falando do quê? Do novo técnico do Bugre? Vamos lá, vamos falar do Mozart, que assumiu ontem, foi apresentado oficialmente. Dá bom dia aqui pro Felipe, que estava aqui atrás aqui também. Daqui a pouco ele volta com a previsão do tempo aí. Ele foi apresentado ontem, né, o Mozart Santos, para tentar tirar o Guarani desse fundo do poço que está, né, o futebol do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele chega aí... É aquela história, ele falou aquilo que todo mundo queria ouvir. Estamos chegando aqui para trabalhar, para fazer com que a gente consiga fazer o Guarani reagir e tudo mais. Mas o Guarani tem problemas, né? Já tanto para o jogo de sábado contra o CRB, tem vários problemas. Kozlinski não joga, o Rodrigo Andrade continua no departamento médico, ou seja, a contusão do Júlio César no jogo contra o Ituano também está fora da partida do próximo sábado. Giovanni Augusto volta? Giovanni Augusto volta de suspensão, né? Precisa ver se ele volta a jogar futebol. Esse é o detalhe, né? Então tem todos esses detalhes aí nas mãos do Mozart Santos, que vai pegar um grande de um pepino aí para descascar nesse time do Guarani. E o torcedor tá apreensivo, porque o Guarani não consegue reagir, não consegue sair da zona de rebaixamento. E a Ponte Preta, vocês vão conversar com o presidente Eberlin hoje na segunda edição do CBN Exatamente, Esportes, né? 4 horas da tarde da segunda edição do CBN Esportes, o presidente Marco Eberlin vai bater um papo com a gente. Claro, o torcedor Ponte Pretano participa conosco para fazer os seus questionamentos também, estaremos com ele durante o programa. Agora, ô Guilherme, 2 times brasileiros estão fazendo história nos campeonatos da Conmebol. O Palmeiras na Libertadores da América, 7 jogos, 7 vitórias, com uma margem de gols gigantesca, e o Ceará na Sul-Americana. Os dois venceram ontem, os dois venceram fora de casa. O Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 3-0, jogando lá no Paraguai, e o Ceará na Bolívia contra o The Strongest venceu por 2-1 de virada, fazendo história. Então, os dois equipes que têm as 2 melhores campanhas, cada um em sua competição, na história da Conmebol. É bem interessante, mas o importante é ter a melhor campanha ao final da competição. Exatamente, porque agora é a fase mata-mata, o Palmeiras ganhou por 3-0 lá. Lógico, muito difícil ser revertido o resultado, até mesmo porque o Palmeiras é um baita de um time, está numa fase sensacional. Mas o Ceará, por exemplo, perde por 1-0 em Fortaleza. E nos pênaltis cai fora, não adiantou nada a melhor campanha, né? Exatamente. Não resolveu de nada. Mas está fazendo história, bem bacana isso. Tá certo, Kabila que volta daqui a pouquinho. Só um detalhezinho, só para fechar, Vasco da Gama, último invicto da Série B do Campeonato Brasileiro, caiu ontem pro Novo Horizontino. Pro Novo Horizontino, que estava mal assim, nas últimas rodadas e ganhou, né? E ganhou do Bahia na rodada anterior, que está no G4, ganhou do Vasco da Gama no G4, deu um salto, está lá na parte de cima da tabela. E imagino que vocês vão citar também os 20 anos do Penta, né? Sem dúvida, vamos falar sobre isso também. Afinal de contas, hoje faz 20 anos do pentacampeonato da seleção brasileira. Sabia que o Enzo nasceu aquele dia? Sabia, já fui parabenizar ele então lá hoje. Eu soube hoje. Já cobrei, tem que ter bolo, né? Exatamente. Tem bolo, viu, Enzo? Tamo no aguardo. Obrigado, viu, Kabila? Kabila que volta às 11h30 aqui no CBN Esportes. Obrigado. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia.
Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Repórter CBN. Quinta-feira, 30 de junho de 2022. O Banco Central atualizou a projeção do índice de preços ao consumidor amplo para 8,8% este ano. Para 2023, a estimativa é de 4%. No relatório divulgado hoje, o órgão projeta um aumento do superávit da balança comercial de 83 bilhões de dólares para 86 bilhões. Já a estimativa para o superávit das contas externas recuou de 5 bilhões de dólares para 4 bilhões. O Ministério Público Federal vai investigar se outros dirigentes da Caixa Econômica Federal acobertaram denúncias de assédio sexual e moral contra o ex-presidente do banco, Pedro Guimarães. O MPF vai ouvir novos depoimentos para descobrir se eles participaram de alguma forma das práticas de assédio. Guimarães pediu demissão ontem devido às denúncias de funcionárias da empresa. A Receita Federal deposita hoje os valores do segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2022 na conta dos contribuintes. Mais de 4 milhões de brasileiros vão dividir 6 bilhões e 300 milhões de reais. A consulta pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo da Receita Federal. O pagamento dos próximos lotes será em 29 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro. A Organização Mundial da Saúde alertou que os novos casos de Covid-19 aumentaram 18% em todo o mundo na última semana. 110 países registraram alta. Quase metade dos novos casos se concentra no Oriente Médio, enquanto 14% estão nas Américas. Já o número de mortes causadas pela doença permaneceu estável. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, ponderou que a pandemia está mudando de características, mas ainda não acabou. No horário de Brasília, 11h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN, tempo e temperatura. 11h04, agora restabelecido o contato com o Felipe Pereira. Como eu vinha dizendo, Felipe, inverno, 10 dias de inverno, 26 graus para tristeza de Valéria Rain, que adora frio e chuva. Então, o que está acontecendo? A gente vai continuar com esse clima mais quente do que seria o normal para essa época do ano? Pior que vai, viu, Guilherme? Só antes, eu queria dizer que eu fui sabotado por Carlos Cabela, tá? Porque ele queria entrar 5-11 com o placar, aí Entendi. Ele tirou aqui o meu cabo do microfone, eu não tinha visto, foi por isso que eu não estava conseguindo falar com você. Entendi. Bom, esse inverno atípico que nós estamos vivendo vai continuar, viu? Pelo menos pelas próximas semanas. Hoje, você até comentou, né, Guilherme? Tava 26 graus aí no seu celular, só que no CEPAGRE da Unicamp, a gente está apontando, isso lá em Barão Geraldo, né? Tá apontando termômetros na casa dos 21, 22 graus agora.
A temperatura máxima aqui em Campinas hoje não deve passar dos 24, 25 graus. Estamos sob efeito de uma massa de ar frio que veio lá do oceano por causa de uma frente fria que está no oceano, e esse vento, aquela ventania que deu ontem, que deu no final da noite de terça-feira, ela trouxe esse vento um pouco mais frio aqui para nossa região. Então hoje as temperaturas estão ainda em um patamar considerado ameno e mais próximo do inverno. Mas, como a gente já vem alertado aqui durante os últimos dias, infelizmente, para quem não gosta desse calor, né, ou para quem gosta desse calor, o tempo vai continuar mais fora do padrão para o período do inverno. Hoje aqui em Campinas o sol continua aparecendo forte, continua, apesar das temperaturas um pouco mais amenas, à noite pode ventar de novo, mas um vento menos intenso do que foi registrado nesses últimos 2 dias, e para o fim de semana as temperaturas voltam a subir, já começando a partir de amanhã, a partir de sexta-feira, e chegando a máximas até 28 graus no sábado e no domingo. Possibilidade de chuva nenhuma, então por isso redobrem a atenção com a umidade relativa do ar, que tem caído bastante aqui na cidade de Campinas. Hoje, por exemplo, agora, nós estamos com 56%, mas ontem à tarde, no horário do pico do tempo mais quente, chegamos a 41%. E hoje deve chegar ali a 35%, 37%. Então, atenção por conta disso. Guilherme. Tá certo, muito obrigado, Felipe Pereira. CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Estradas. Oferecimento The Parkview Indaiatuba, um verdadeiro clube no coração do Parque Ecológico. 11:09, Thaís Azevedo atualiza a situação das rodovias, Thaís. Bem, Guilherme, quem precisa seguir para Indaiatuba, aeroporto de Viracopos, encontra boas condições pela rodovia Santos Dumont, desde o trevo Sérgio Mota. A mesma coisa acontece no sentido Campinas, que tem trânsito fluindo bem. Pela rodovia Campinas-Montemor, o motorista também não encontra dificuldades. É boa movimentação, sentido Campinas, e no sentido oposto, sentido Montemor. A rodovia do Alberto Panzan tem pistas livres dos dois sentidos, sentido rodovia Anhanguera e sentido rodovia dos Bandeirantes. Quem segue ali pela rodovia Dom Pedro também não encontra dificuldades. É boa movimentação, sentido Jacareí e sentido rodovia Anhanguera. Guilherme. Obrigado, Thaís. Conta com 99. São mais de 50 recursos para tornar as viagens mais seguras. Acesse segurança.99app.com e saiba mais. Painel do Emprego. Marco Guarizo, bom dia. Quais as vagas disponíveis hoje?
Bom dia, Guilherme. Hoje em Paulínia cresceu o número de vagas oferecidas ali por duas empresas que estão fazendo obras de manutenção na Replan. 13 cargos diferentes, 719 vagas disponíveis. Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que fica na Prefeitura de Paulínia, até às 5 horas da tarde. E até amanhã vão essas inscrições. Depois os currículos serão encaminhados para a empresa responsável, que vai selecionar e contratar esses funcionários. Aqui em Campinas, não só em Campinas, o CEPAT daqui concentra vagas de outras cidades, são 187 oportunidades com vários salários diferentes, várias faixas salariais, várias exigências também de escolaridade. O salário pode chegar até R$ 4.700, esse é bem específico, para quem tem um curso técnico em manutenção de máquinas, 20 vagas disponíveis em Hortolândia. Aqui em Campinas são 20 vagas de uma só vez para motorista de caminhão, que tem que estar habilitado, obviamente, Também em Valinhos, agora em Valinhos, são 11 vagas para ajudante de cozinha e 10 para cozinheiros. Aqui em Campinas tem 10 vagas para a linha de produção. Líder de linha de produção. Os currículos devem ser enviados para o e-mail cepat@campinas.sp.gov.br. Guilherme. Muito obrigado, Guarizo. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Campinas. Apresentação: Guilherme Pierangeli. Conexão Regional. A gente começa nosso giro pela região com Vladimir Catarino em Americana, que tem informações sobre um homicídio. Vladimir. Guilherme, o homicídio aconteceu na noite desta quarta-feira aqui na cidade de Americana. Foi registrado no bairro Nossa Senhora Aparecida, ali na rua Antônio Zanaga, uma das regiões mais populosas da cidade. Valdeir Ferreira da Silva, de 35 anos, foi morto. Segundo as informações prestadas pela esposa dele, ele estava em uma das ruas ali do bairro, próximo à sua residência, quando um motociclista teria se aproximado com uma motocicleta e efetuado os disparos. O motociclista estava sozinho na motocicleta, segundo as informações prestadas pela esposa do Valdeir. Ela também disse que ele havia saído da cadeia há pouco tempo, havia cumprido pena por latrocínio, roubo seguido de morte, estava já livre, estava na rua há pouco tempo, mas que vinha recebendo constantes ameaças de morte. A mulher não soube dizer quem estaria ameaçando aí a vítima de morte e talvez estivesse, ou talvez esteja envolvida nesse crime. A polícia informou que ao lado do corpo do Valdeir foram encontradas 7 munições de calibre .380, além de 12 porções de crack, 12 pedras de crack que foram encontradas junto ao corpo do Valdeir. Ele tinha ferimentos na cabeça, no tórax e nas mãos. Ele foi, inclusive, encaminhado até a unidade de pronto atendimento do bairro Antônio Zanaga, onde recebeu atendimento, mas não adiantou. Ele acabou falecendo, não resistiu aos causados aí pelos tiros.
Esse foi o terceiro homicídio registrado neste ano na cidade de Americana. Americana que vem registrando nos últimos anos queda no número de homicídios. Em 2020, por exemplo, foram 10 homicídios. Em 2021, ano passado, foram 8. Esse ano, até o mês de julho, portanto, né, começando amanhã o mês de julho, 3 homicídios registrados. O caso agora vai ser aí investigado pela Polícia Civil para tentar descobrir a autoria e os motivos desse crime que aconteceu na noite de ontem aqui na cidade de Americana. Guilherme. Muito obrigado, Vladimir. Agora a gente vai a Piracicaba, a gente segue falando sobre criminalidade, né? Agora o assunto é furto de hidrômetros, né? Tudo que é possível as pessoas furtam, fio de cobre, cabo, enfim. Rafael Fioravante agora vai falar sobre essa questão do furto de hidrômetros. Bom dia, Rafael. É isso aí, Guilherme. Bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes daqui da CBN. O Serviço Municipal de Água e Esgoto daqui de Piracicaba registrou aumento no furto de hidrômetros aqui no município. E isso tem causado uma certa preocupação dentro da autarquia. Para vocês terem uma noção, em 2020 foram furtados 70 hidrômetros. Em todo o ano 2021 foram 123. Agora, somente nos 6 primeiros meses deste ano já foram 268. Quer dizer, houve um aumento grande. A chefe da divisão de hidrometria do SEMAI, Érica Pinaza, informou que, em caso de furto, é o usuário do imóvel quem deve arcar com o novo medidor de água, que tem um custo de aproximadamente R$ 86. Além disso, é proibido fechar todo o protetor, impedindo o acesso ao hidrômetro para leitura e manutenção. Ou seja, além do prejuízo financeiro ao usuário, os furtos aumentam a perda de água, podendo causar intermitências no sistema de abastecimento da região, além de provocar contaminação na rede pública. O furto costuma acontecer pois o medidor de água é revendido como sucata no mercado clandestino. Porém, o valor pago por ele não é significante. E vale lembrar também que o furto só ocorre pois ainda há quem pague pelo produto. O presidente do SEMAI daqui do município, Maurício de Oliveira, diz que é necessário combater os furtos denunciando a receptação do produto. Em caso de furto, a orientação do SEMAI é que o responsável pelo imóvel registre aí um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Com você, Guilherme. Obrigado, Rafael. Realmente é uma situação difícil, né? Você não pode impedir o acesso ao hidrômetro, até por conta da leitura que é realizada, e aí acaba permitindo acesso também de pessoas que furtam esse hidrômetro. E o Carlos Gomide tem informação de Limeira de outros furtos também de relógios de energia elétrica. É isso, Gomide? Bom dia. Bom dia, Perelange, Guilherme, bom dia para todo mundo que acompanha a programação da CBN. Pois é, bandidada está passando rodo em tudo, né? É fio, é cabo, é cano, é hidrômetro, agora é relógio medidor de força, de energia elétrica, pertencente à concessionária Electro, que fornece, né, que é a prestadora de serviço de energia elétrica aqui para Limeira. Nos últimos meses, foram 7 os medidores furtados apenas de espaços públicos. A Prefeitura Municipal tem que repor esses equipamentos que são furtados por esses bandidos. Normalmente, esses relógios são revendidos em ferro velho, como disse aí o Rafael lá de Piracicaba, e a grande dificuldade no caso dos fios e dos relógios é que esses produtos são descaracterizados assim que eles chegam nesses estabelecimentos. Nesses receptadores, eles vão e queimam os fios e desmontam os relógios medidores, o que descaracteriza o produto, e isso não dá possibilidade da polícia fazer o flagrante de receptação desses produtos nos comerciantes. A Polícia Civil, o Guarda Civil Municipal e Polícia Militar, no segundo semestre do ano passado, até fizeram uma operação aqui em Limeira para tentar coibir, e chegaram a prender comerciantes, fecharem ferros velhos, mas isso parou, essas operações pararam e o furto continuou. E agora esse número alarmante de relógios sendo furtados, assim como em Piracicaba. O Rafael trouxe agora essa questão do hidrômetro. A gente continua acompanhando e os bandidos perderam mesmo a vergonha. Eles furtam em plena luz do dia. Câmeras de segurança de uma praça de esporte, da residência que fica na frente de uma praça de esporte aqui de Limeira, flagrou 6h20 da manhã de um sábado. A rapaziada sobe no poste, corta o fio,
puxa o fio e desmonta o relógio e leva como se nada tivesse acontecendo. Infelizmente, isso tem se tornado rotineiro aqui e talvez seja a hora das forças de segurança pensar em voltar a fazer esse tipo de operação aqui em Limeira, viu, Guilherme? Tá certo, porque realmente se não tiver receptador não tem o crime, né? Obrigado, viu, Gomide? Até a próxima. Conexão Regional. Na tela. Oferecimento muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. A grande estreia nesta semana nos cinemas é do segundo filme dos amados Minions. Minions 2, A Origem de Gru, é a continuação das aventuras dos Minions e desta vez eles ajudam um Gru ainda criança, descobrindo como ser vilão. Na década de 1970, Gru está crescendo no subúrbio. Fã de um grupo de super vilões conhecido como Vicious Six, Gru traça um plano para se tornar malvado o suficiente para se juntar a eles. Felizmente, ele recebe o apoio de seus leais seguidores, os Minions. Kevin. Eu sei que você está com medo. Tem muito medo do que você viu. Mas eu não vou mentir para você. Os seus amigos não estão prontos para essa luta. Já no streaming não tem pra ninguém. A Netflix vai ficar com todas as atenções com a chegada do volume 2 da 4ª temporada de Stranger Things. Você não está pronta. Após os acontecimentos relatados no volume 1, com um final empolgante e o plot twist que revela quem é o vilão Vecna, Eleven e os garotos terão a derradeira batalha no mundo invertido. Eu tô com uma sensação horrível de que não vai dar certo dessa vez. Preparem-se, pois os produtores já disseram que ninguém está blindado e os 2 episódios com tempo de duração de longa-metragem devem abalar os fãs. Agora eu quero que você assista. Este é o Na Tela. Os seus amigos perderam. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Aeroportos. Onze 24, situação boa nos aeroportos, nos principais aeroportos do estado. No de Guarulhos, 7 voos atrasados entre 9 da manhã e meio-dia, 1 partida e 6 chegadas. Em Congonhas, 5 voos atrasados, 3 partidas e 2 chegadas. E em Viracopos, não há atraso nessa faixa horária, há somente um voo cancelado, um voo da Azul que partiria do Rio de Janeiro com destino a Viracopos, que neste momento tem 22 graus e ventos de 8 km por hora. Falando ainda de Viracopos, o aeroporto vai ter mais 4 pontos de embarque e desembarque a partir de amanhã. O objetivo, segundo a administração, é dar mais fluidez ao trânsito de passageiros, já trabalhando com expectativa de um público maior no segundo semestre. O investimento total é de 66 milhões de reais. Então, a partir de amanhã, Viracopos terá 28 postos de pousos e decolagens.
CBN Saúde. A bradicardia, uma doença que desregula o batimento do coração, e os avanços no tratamento com marca-passos são temas do CBN Saúde desta semana, com o cardiologista Carlos Eduardo Duarte, especializado em eletrofisiologia cardíaca da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Quais dicas de prevenção da bradicardia? A principal dica para prevenção é a consulta regular com o seu médico cardiologista. Então a gente sabe que bloqueios súbitos, quando o coração fica lento subitamente pode acontecer, mas na maioria das vezes o médico consegue, através do eletrocardiograma, exames como o Holter, como esteira, ter indícios de que o seu coração pode estar ficando lento de uma forma perigosa. Então essa é a principal dica de prevenção. Faça suas consultas regularmente, principalmente após os 60 anos de idade, quando é a maior prevalência desse tipo de distúrbio elétrico do coração. O tema desta semana é a bradicardia, uma doença que desregula o batimento do coração, com o cardiologista Carlos Eduardo Duarte, especializado em eletrofisiologia cardíaca. Valéria Rain para o CBN Saúde. Trânsito. 11h27, Thaís Azevedo. Olha, Guilherme, motorista que acessa Campinas pela Avenida Lix da Cunha encontra boas condições sentido centro e sentido rodovia Anhanguera. Pela Avenida Marechal Rondon, alguns pontos de lentidão sentido Balão do Tavares, mas nada que prejudique o trânsito. No sentido oposto, sentido Chapadão, o motorista não encontra dificuldades, é bom a movimentação. Pela Avenida Doutor Alberto, o motorista perde tempo somente ali na chegada à Avenida Lix da Cunha. No sentido oposto, sentido Castelo, trânsito fluindo bem. Guilherme. Obrigado, Thaís. Promoção da Sorte Cielo, a grande virada para o seu negócio. Cadastre-se em cielo.com.br. A CBN Campinas mais perto de você. O News Truck nas ruas, praças e parques, com as principais informações da região. O jornalismo da emissora que é referência. O dinamismo do mais tecnológico estúdio móvel. News Truck CBN Campinas. Em 99,1 FM e também em vídeo, no YouTube e Facebook. A rádio que toca notícia ao seu lado. Reforçando amanhã, então, o estúdio móvel News Truck da CBN Campinas, na 13 de maio, aqui em Campinas, ali atrás da Catedral. Todos os nossos principais programas locais aqui, o CBN Campinas, o Estúdio CBN e o CBN Esportes, sendo feitos a partir do News Truck amanhã. E com isso encerramos o CBN Campinas de hoje. Muito obrigado por nos ouvir. Amanhã o Flávio Paradella está de volta aqui no comando do CBN Campinas, repetindo, no News Truck, lá na 13 de maio. A todos uma boa quinta-feira e continue conosco. Agora tem o CBN Esportes primeira edição com Carlos Cabelo. CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Repórter CBN.
Quinta-feira, 30 de junho de 2022. O Brasil foi o terceiro país que mais caiu em um ranking global de liberdade de expressão. O país perdeu 38 pontos entre 2011 e 2021, atrás apenas de Hong Kong e do Afeganistão. O Brasil foi classificado como um país em que a liberdade de expressão é considerada restrita, a terceira pior classificação numa escala de 5 categorias. Os dados foram divulgados pela ONG britânica Artigo 19. A nadadora Ana Marcela Cunha venceu a prova de 25 quilômetros em águas abertas no Mundial de Esportes Aquáticos na Hungria. Ela completou a prova em 5 horas, 24 minutos e 15 segundos e se tornou pentacampeã na modalidade. Com a vitória de hoje, ela passou a ser considerada a maior medalhista mulher da história dessa maratona aquática. Esta é a 15ª medalha de Ana Marcela em campeonatos mundiais. A Santa Casa de Belo Horizonte retomou hoje a realização de cirurgias eletivas depois de um incêndio na última segunda-feira. 8 leitos foram reabertos para a realização de 38 procedimentos nesta quinta-feira. 2 pacientes morreram durante o incêndio que atingiu o Centro de Terapia Intensiva da Unidade de Saúde. Os deputados de Israel aprovaram a dissolução do parlamento por 92 votos a favor e nenhum contra. As novas eleições legislativas foram marcadas para o dia 1º de novembro. A dissolução foi aprovada 10 dias depois de o primeiro-ministro Naftali Bennett renunciar ao cargo pelas dificuldades de formar uma coalizão um ano após ser eleito. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, vai assumir o cargo interinamente amanhã. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: carro novo é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito bom dia para você. São 11h33 minutinhos. Estamos chegando com o CBN Esportes, primeira edição deste dia 30 de junho. Último dia do mês, último dia do semestre. Olha só, lá se vai metade de 2022. Estamos chegando com o CBN Esportes, trazendo para você informações do mundo esportivo através do FM 99,1, também do aplicativo da CBN, YouTube, Facebook, portal cbncampinas.com.br. Muito obrigado por estar junto com a gente. Uma ótima quinta-feira a todos vocês, uma quinta-feira de aniversário. 20 anos do pentacampeonato do Brasil, lá na Copa Coreia e Japão. Olha só, hein? 20 anos atrás, Brasil se tornava o único país 5 vezes campeão do mundo no futebol. Alguns detalhes daquele campeonato, né? Oliver Kahn, o goleiro que falhou na final, foi eleito o melhor jogador da Copa. E depois o melhor do mundo também, na sequência. A grande revelação da Copa do Mundo foi o americano Donovan. Olha só, hein? E o artilheiro da Copa, Ronaldo Fenômeno. Ao lado aí do esquadrão, daquela grande seleção brasileira de 2022. Aliás, Carlão de Freitas, bom dia pra você. De lá pra cá, meu Deus, hein? Bom dia, Cabela. Bom dia, ouvintes ligados no CBN Esportes, primeira edição. De lá pra cá, infelizmente, não conseguimos conquistar títulos, né? Em 2006 tínhamos uma grande seleção, mas talvez a badalação ou a própria acomodação pós-2002 não tivemos sucesso na Alemanha. E aí vem eliminações, uma maneira diferente do futebol brasileiro se comportar em mundiais, né? O histórico 7-1, né? A nossa história pós-2002 em termos de mundiais não é uma história legal, né? Não se tornou uma história legal. Quem sabe agora no Catar 2022, né? Completando aí 20 anos redondo, né? 20 anos exatos aí, o Brasil
possa sair dessa fila e conquistar aí o Mundial 2022. Mas, nossa, 2002 traz uma memória maravilhosa, né? Aquela memória afetiva, os jogos pela madrugada, nós na flor da idade, né, Cabela? 18, 19 anos. Você, né? Mas que maravilha. Você, Lembro né? da final, assistindo na casa da tia Tê e do tio Dirceu, né? Tios da minha esposa Camila. Já namorava a Camila na época, olha só como o tempo passa. Mas, cara, uma memória afetiva maravilhosa deste Mundial de 2002. Pois é. Você falou em idade e tal, né? Você tava na flor de idade, eu já tava um pouquinho mais acima, né? E o Júlio Nascimento, eu acho que era o bebezinho. Hein, Júlio? Bom dia. Bom dia, Cabela, tudo bem, né? Eu tinha só 7 anos, Cabela. Ah, que é isso aí? Tava, bem novinho, né? Tava aprendendo a escrever ainda, rapaz. Mas, poxa, imagina só, você com 7 anos, já vendo o seu país sendo campeão mundial, aquilo aflorou um sentimento pelo futebol incrível, né? E ajudou muito. O problema é que depois de adulto, eu não vi mais o título mundial, né, Cabelo? Ai, meu Deus do céu, 2002, grandes lembranças, grandes jogos, que seleção, não é? Muito bem, são 11 horas e 37 minutinhos. Rapidamente, vamos fazer um giro pelos clubes. Afinal de contas, ontem nós tivemos jogos pela Libertadores da América. Tem também hoje pela Sul-Americana. O São Paulo entra em campo. E o Corinthians que vai se preparando para voltar a disputar Campeonato Brasileiro. Vinícius Moura. O Palmeiras conquistou uma vitória expressiva no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Rony marcou 2 vezes e Murilo completou a vitória alviverde sobre o Cerro Porteño em Assunção por 3-0. Todos os gols foram marcados no segundo tempo. O Santos empatou com o Deportivo Táchira na Venezuela pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Zanocelo abriu o placar para o Táchira em gol contra e Angulo empatou para o Peixe aos 40 minutos do segundo tempo. Final Táchira 1, Santos também 1. O São Paulo joga hoje pela Copa Sul-Americana contra a Universidade Católica em Santiago, no Chile, a partir das 9h30. E o Corinthians anunciou a contratação do atacante Yuri Alberto por empréstimo. 11h38, vamos fazer aquele rápido intervalo? A gente volta daqui a pouquinho para falar do Guarani, que ontem apresentou o Mozart. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
Muito bem, 11h40, vamos falar do Bugrão. Bugrão que ontem apresentou o novo técnico, o Mozart Santos. E como que foi essa apresentação, hein, Júlio? Pois é, Cabela, tem muita coisa pra gente falar do Guarani aqui no primeira edição, né? Então a gente começa primeiro com a palavra do Mozart justamente sobre esse desafio que ele tem agora no comando do Guarani de tirar o time da zona de rebaixamento. É um desafio realmente, mas eu encaro também como uma oportunidade, uma oportunidade bem importante assim para mim. Assim, não preciso entrar no mérito aqui da história do Guarani, né? A quantidade de jogadores que revelou para o futebol nacional. É óbvio que é num passado nem tão distante assim, mas tem uma importância dentro do cenário nacional. Falando do momento, é um momento realmente delicado, porém é possível de reverter. Como que você reverte? Assim, trabalhando bastante. Eu acredito muito no trabalho diário, nas informações, tentar colocar em prática aquilo que eu entendo de futebol desde o primeiro dia, fazer com que os jogadores confiem novamente, porque o jogo ele acabou, falando especificamente de ontem, né, saindo do controle a partir do momento que tomou o gol, e aí entra a carga emocional realmente, que ela tá grande. Então colocar as minhas ideias, trabalhar bastante, fazer com que os jogadores recuperem a confiança, até porque nós temos nomes importantes dentro do nosso elenco, e é isso, falar pouco e trabalhar bastante. E os torcedores em si vão me conhecer no dia a dia. Eu acredito muito nisso, o trabalho tem que falar por si próprio, né? Então é dessa forma que os torcedores vão me conhecer. Pois é, Cabela, trabalho é a palavra de ordem no Guarani, não poderia ser diferente. O time está com 13 pontos, precisa aí alavancar os números para conseguir a recuperação dentro do campeonato. E o primeiro compromisso do Mozart como novo técnico agora será já contra o CRB do Daniel Paulista. Você perguntou, né, sobre como foi essa apresentação. O Mozart evitou realizar projeções, contas matemáticas. Ele enfatizou muito essa questão de trabalhar, recuperar a confiança do elenco e que o time do Guarani tem jogadores de muita qualidade. Depois ele teve uma reunião com os jogadores, apenas jogadores e comissão técnica, e depois os membros da diretoria do Guarani foram incluídos aí no bate-papo com os jogadores, justamente para alinhar os objetivos do time para a sequência do campeonato. E especificamente o Mozart buscou conversar com o jogador, o Leandro Castan. Leandro Castan ele deixou em silêncio o brinco de ouro depois do jogo contra o Ituano. Foi ali alvo de muitas críticas de parte dos torcedores por conta, né, do drible que ele sofreu no segundo gol do Ituano. Então muitos torcedores criticaram o Leandro Castan e ele teria pedido para deixar o Guarani. O Mozart pediu paciência para o Castan e que eles conversariam com mais calma em parte hoje de quinta-feira, porque o Mozart quer convencer o Leandro Castan a continuar no Guarani. Não gostaria que o jogador rescindisse o seu contrato. Então essa quinta-feira será importante também para a definição do futuro do zagueiro Leandro Castan, viu, Cabelá? Eu tô achando que o Mozart que é um auxiliar técnico ali, né, Carlão? Cabela, infelizmente o futebol de hoje ele exige demais, né? É o alto rendimento puro, né, na essência da palavra. E hoje o cara, ainda mais zagueiro, né, que precisa marcar esses atacantes habilidosos de muita velocidade. E o zagueiro com 35, 36, dos 34, né, para frente, hoje ele encontra dificuldades, né? Poxa, tivemos exemplos aí, o Castan é um exemplo, o Dedé na Ponte é um exemplo, o Rodrigo quando passou pela Ponte também é um exemplo, né? São jogadores que fizeram carreira, que construíram aí carreiras maravilhosas, um histórico maravilhoso, mas o futebol de hoje exige demais, e eles estão, ou exemplos antigos, passados que eu acabei utilizando também, mas eles estão com dificuldades para acompanhar o ritmo dessa molecada, né? Pô, você vai falar pro Castan marcar o papagaio, como nós estávamos falando, saúde pura, na plenitude da forma, é muito complicado. No início dos anos 2000, né, já que hoje nós estamos saudosos, existiu o Mauro Galvão, né, que jogou até 40, 41 anos. Só que o Mauro Galvão, além de ser fininho,
ele compensava na parte técnica, né, muito inteligente. Então, na base da colocação, ele conseguia se sobressair. Por isso jogou até os 40, 41 anos. Agora, hoje eu não sei, mesmo o Mauro Galvão sendo um monstro sagrado do futebol, não sei se ele se encaixaria no futebol de hoje. Né? Não estou comparando a qualidade técnica do Castan com o Galvão, pelo amor de Deus. Mas em termos de idade, né? Naquele tempo ainda o cara veterano conseguia. Hoje está difícil. Temos exceções, assim, mas o próprio Gum no CRB tá indo bem. Mas na maioria das situações, esses caras, esses atletas que fizeram uma carreira bonita, têm dificuldade, né? E é o que o Castan está passando. A gente nunca, até no jogo, eu fazia questão de ressaltar, ninguém está criticando o histórico do Castan, uma carreira maravilhosa, campeão da Libertadores pelo Corinthians, Roma, né, passou por um processo de saúde muito complicado, a superação, né, que o Castan teve, um cara bem sucedido e com merecimento. Mas hoje, eu não sou fisiologista, mas nitidamente a gente percebe que ele tem dificuldades, né? E por isso, eu não sei, talvez até pela história o Mozart tenta a permanência dele, mas o clima entre Castan, a torcida e principalmente a parte técnica, que é o que conta, tá difícil. É difícil a permanência do Castan. Talvez acho que o próprio Castan não queira, como o Júlio até mencionou. Mas todo o panorama envolvendo essa estadia, essa passagem do Castan no Guarani, é um panorama muito obscuro, muito complicado. Eu também acho. Eu não sei se o Castan consegue voltar a uma forma física para acompanhar o ritmo que existe hoje no futebol. Fala, Júlio. E tem algo que incomoda um pouco a torcida do Guarani. O Castan, ele é muito ligado ao Corinthians, né? Porque foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, não chegou a participar do Campeonato Mundial porque saiu para o futebol europeu antes. E o Castan, vira e mexe, ele posta. Por exemplo, hoje é quinta-feira, é dia de TBT, né? Então ele vai na rede social e coloca um título com o Corinthians, um vídeo no período que teve com o Corinthians, justamente por conta dessa relação de idolatria que ele tem com o time da capital. Isso, de certa forma, incomoda um pouco a torcida do Guarani por conta dessa circunstância atual, né? O Guarani está brigando contra a zona de rebaixamento, o Leandro Castan chegou a ser capitão, é tido como um líder desse grupo do Guarani, e, de certa forma, a administração do Castan nas redes sociais incomoda a parte da torcida. Isso acaba criando também um pouco do clima de hostilidade, né, em relação a esse jogador. Então, é mais um ponto para o Guarani trabalhar e acertar com este atleta para os próximos dias. E falando em acertar, o Guarani tinha a expectativa também de já ter anunciado o seu superintendente de futebol, né, o Rodrigo Pastana, que participou da escolha do Moser como novo técnico, indicou outros nomes também. Rodrigo Pastana, inclusive citado pelo Moser, que seria já contratado pelo Guarani, ainda não bateu o martelo, né? Então o Guarani ainda está buscando definir quem será o homem forte do futebol, porque isso ainda não foi definido, viu, Cabela? Muito bem, 11 horas e 48 minutos, a gente vai para mais um intervalo. Na volta a gente fala da Ponte Preta, que apresentou o Bárcia. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu.
escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Muito bem, de volta, 11 horas e 51 minutinhos para a gente falar da macaca que ontem apresentou o Leandro Bárcia. Em 2019 ele passou pelo Goiás, não sei se o Júlio ia passar esses números ou não, mas se eu estiver te antecipando, Júlio, me perdoe. Em 2019 pelo Goiás, 48 jogos, 9 gols, 3 assistências. Em 2020 pelo Sport, 28 jogos, 7 gols, nenhuma assistência. 2021 passou pelo Sport, 5 jogos e 1 gol. E pelo Atlético Goianiense, 15 jogos, 1 gol, nenhuma assistência. Ou seja, em 4 anos, ou quase 4 anos, 9, 10, 17, 18 gols. Média de 4,25 por ano. É um bom número, Júlio? Cabela, ultimamente, né, os números dos atacantes do futebol brasileiro estão cada vez piores, né? Pois é. Sim, sabe que eu tava reparando isso esses dias, rapidamente? Estava olhando os números de 2001, a briga do Washington com o Romário pela artilharia. Meu Deus. Era um negócio que impressionante. Briga, hein? Negócio... beirava, assim, 50 gols por ano, que é a média, por exemplo, do Lewandowski hoje na Europa, né? Aqui no Brasil, um atacante de 12 gols, 13 gols, é uma boa temporada. E o Gabigol, que tem 18 no ano, tá em uma fase, né? Imagina quem tem 4 a cada 4 anos, a cada ano, né? Bela comparação, hein? Bela comparação essa, verdade. O Gabigol tá sendo apedrejado lá pela torcida do Flamengo lá, pegando o pé dele pra caramba, e o cara tem 18 gols, é isso? Exatamente, Pois você vê é. que coisa, Cabelo. Pois é. Mas até que já que você citou o Leandro Bárcia, a Ponte fez um material de apresentação. A Ponte está apostando muito nesse jogador, viu, Cabela? Foi um pedido exclusivo do técnico Hélio dos Anjos e a Ponte preparou um material que a gente acompanha, principalmente quem está nos acompanhando no YouTube vai conseguir assistir também esse material rapidinho que o Departamento de Comunicação da Ponte preparou sobre o atacante uruguaio. O Uruguai sempre foi berço de grandes jogadores. Sua camisa pesada representa muita raça, luta e suor. Reconheces isso? O Uruguai e Ponte Preta têm mais coisas em comum do que imagina. Eu vou mostrar isso para vocês, em la cancha. Sou Leandro Bárcia, sou da Macaca. Soy Cabecha. Soy Leandro Bárcia, soy de Macaca. Tá, então, o atacante uruguaio, que foi uma contratação, o Hélio dos Anjos até explicou, né, Cabela? Pois é. Já que você falou dos números, que ele seria um jogador de beirada, né, e não para ser o goleador. A Ponte segue apostando no Luca para essa função, e além do Bárcia, a Ponte vai contratar mais um jogador de ataque justamente para o outro lado, para ser um jogador que dispute a posição com o Danilo Gomes e fortaleça o ataque da Ponte. Tem ainda o Richelli que será anunciado, mas são essas as movimentações da Ponte pensando na sequência da Série B, já que ela está numa situação muito delicada. Quem sabe hoje à tarde, no CBN Sport segunda edição, temos agendado uma entrevista com o presidente Marco Antônio Eberlin, a gente consiga extrair aqui algum nome, como a Ponte vai se movimentar aí até o dia 18 de julho, quando a janela será aberta. Tá chegando, hein, Cabela? Tá chegando. Amanhã já é julho, né? Então faltando aí 18 dias, né, para o começo da janela de transferências. Pois é, na janela lateral do quarto de dormir. Meu Deus do céu, isso? Hein? Que é isso, hein, Carlão? Eu sou Cabela. E você, Carlão? Eu sou Carlão. A Ponte tenta apostar nesse tipo de jogador, né? O torcedor da Ponte se identifica muito, até por causa do Rirena, né? Que é um argentino que fez muito sucesso no início dos anos 2000, marcando 3 gols num derby. E de lá para cá pouca coisa aconteceu com relação a jogadores internacionais, jogadores estrangeiros na Ponte, né? Depois passou o Catito, que foi uma decepção. Tivemos também o lateral, o Júlio vai lembrar, que joga no Boca Juniors hoje, o peruano? Que da seleção peruana também. Mas a Ponte não teve, do Rirena para cá não teve tanto sucesso, né? Mas é uma história realmente que se identifica, né? O futebol uruguaio, um futebol de muita raça, de muita entrega. A essência da Ponte Preta é assim, né? Embora nos últimos anos essa essência esteja esquecida, mas é uma essência de entrega, de luta, né? De muita transpiração. E vamos ver se o Bárcia resolve refazer
essa amizade com os gols. Realmente, os números não são animadores, né? E aliás, a diretora da Ponte parece que gostando de números ruins de atacantes, né? O Richard veio aqui ano passado, acho que chegou sem ter feito um gol na carreira como um atacante, né? Mas tudo bem, o Bárcia vem pelo menos aí com um retrospecto de clubes importantes, de clubes de Série A, e diante de tanta situação ruim ou de tanta limitação técnica nesse ataque da Ponte ou no time da Ponte Preta, o Bárcia surge como uma esperança e de repente pode dar certo até por essa essência portenha, nessa coisa do Uruguai, essa raça que o torcedor da Ponte se identifica tanto. O Advíncula, né? O lateral peruano. Advíncula, exatamente. Isso. Que perdeu um dos pênaltis na eliminação do Peru aí para a Copa do Mundo. Nossa, é mesmo. Bem lembrado. Não sei se tão bem lembrado assim, né? Mas sei lá. Julião, à tarde nós teremos então a presença aqui, a participação com a gente aqui do presidente da Ponte Preta, né? O Marco Berlim. Exatamente, Cabela, né? A participação agendada aí com o presidente da Ponte, justamente para falar sobre esse momento, né? Algumas pautas são importantes, a movimentação da Ponte para contratações, saídas, temos ainda alguns jogadores que negociam as suas rescisões contratuais e talvez o presidente antecipe algumas destas situações, e também é um momento para a gente entender como a Ponte planeja continuar administrando aí os problemas financeiros, né, ou melhorar essas finanças, e também um novo rebaixamento, né, Cabela? Já que no Campeonato Paulista, no primeiro campeonato do Berlim como presidente, a Ponte foi rebaixada, isso não pode acontecer na Série B, então a gente vai entender um pouquinho mais destas estratégias, justamente porque é importante o torcedor da Ponte entender qual que é o rumo da equipe pensando na sequência da temporada, né? Muito bem. Então hoje, 16h, Marco Berlim ao vivo conosco aqui no CBN Esporte. Segunda edição para bater um papo conosco e também, por que não, com o torcedor Ponte Pretano, que vai poder participar através do nosso WhatsApp, o 991869070, também através do YouTube, onde estaremos ao vivo a partir das 16h na segunda edição. Certo, meu caro Júlio Nascimento? Um abraço e até lá. Um abraço, Cabela. Até mais tarde, então. Carlão de Freitas, à tarde a gente tem um bate-papo bem bacana, hein, Carlão? Sem dúvida alguma, vamos tentar aí aproveitar ao máximo a presença do presidente da Ponte Preta, e você tocou num ponto. Esse bate-papo eu acho que é justamente com o torcedor, né? Nós teremos aí meros interlocutores, mas o torcedor precisa ouvir, precisa saber, precisa estar a par de tudo que está acontecendo na Associação Atlética Ponte Preta. Acho que vai ser uma resenha legal, vamos lá. Um abraço para você, Carlão, até a tarde. Valeu, Cabelinho, até já, tchau, abraço. E a gente volta então às 16h no CBN Esportes, segunda edição, com a presença do presidente Marco Berlim da Ponte Preta. Um beijo no coração de cada um de vocês e até lá. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: carro novo é na